Voltando, né? Antes, toda vez que a gente começa uma aula síncrona, né? Essa é a nossa terceira. E aí eu peço para os alunos se manifestarem, né? Se vai ter alguma dúvida, o que eu posso estar ajudando, né? E disponho, meu WhatsApp vocês têm, pode ficar à vontade, tá? E é o seguinte, eu vou responder por aqui, tá? Por aqui, eu tenho essa liberdade, tá? Tem uma dúvida da Daniela, deixa eu abrir aqui só um minutinho. Ah, mas eu acho que não é essa Daniela que está com a gente, é Danila, tá? Daniela, eu te chamei lá, mas não é você não, eu confundi, tá bom? Mas eu vou deixar gravado e eu vou responder por aqui, tá? O questionamento dela, eu peço licença para vocês, tá? E assim, eu trabalho desde de 99, né, com educação, sou professor de lá, não sei tudo, né? A gente aprimora todos os dias e eu gosto muito da humildade, né? E já é o segundo questionamento que eu recebo dessa aluna sobre que as minhas aulas não são explicadas, que eu só copio. Aí tá assim, ó, com relação à segunda, ela pôs uma dúvida no fórum, vocês vão ver a dúvida e vão ver a resposta depois, tá? No módulo 4 eu pus tarefa 2. E na verdade é tarefa 3, porque no módulo 3 que é a tarefa 2, né? Aí ela põe assim, gostaria que o senhor verificasse a possibilidade de explicar em formato de texto, informando o que exatamente o senhor quer que façamos. No módulo 4, primeira resposta, tá? No módulo 4, tarefa 3, que eu alterei o nome agora, é para assistir as duas videoaulas e fazer igual que está nas videoaulas. E anexar para mim um arquivo, só. Não é nem para criar, as outras tinham que pesquisar. Essa tem duas videoaulas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, deixa eu só mostrar aqui, para deixar bem claro. Tá aqui, ó, módulo 4, tá bom? E aí a atividade, ó, tem um vídeo, uma atividade prática, que a gente está fazendo junto aqui até, nessa aula síncrona. A gente fez na aula passada e vamos fazer hoje, né, a segunda parte, que é o segundo vídeo. Que praticamente é a mesma coisa que a gente acaba falando aqui, né, mas aqui com mais detalhes. Então, ó, depois que vocês fizerem essas duas atividades, anexar o código fonte. Então já está explicado por escrito, né? E eu já estou explicando também na videoaula. E aí eu quero compartilhar com vocês, né, a minha preocupação. O Júnior pois já está falando de classes, né? Mas Júnior, a gente está dando uma introdução na classe, depois vai ter orientação a objeto. Mas é assim, ó. Só deixa eu responder para vocês, ó. Não entendi muita coisa com os vídeos que o senhor gravou e disponibilizou na plataforma. Apesar de ter assistido os vídeos pelo menos umas 3 vezes, parece que estou só repetindo um monte de coisas sem sentido. Acredito que não seja esse o objetivo. Desculpe a sinceridade, mas estou achando muito desorganizado o conteúdo. Desconexos e sem sequência lógica. O senhor faz um monte de coisas no vídeo, mas não explica por que está fazendo, por que está alterando cada detalhe e propriedade, qual o objeto real e o que está sendo proposto. Nos vídeos o senhor também colocou alguns componentes nas atividades práticas usando interface gráfica, né? Algumas delas para mim não fazem sentido algum estar ali, tal como a imagem da calculadora para que essa imagem serve, né? E assim, vamos lá. Primeira coisa, né, gente? Eu não concordo que os conteúdos não estão numa sequência lógica, tá? Eu explico em todas as vídeos, só que assim, tem que assistir todas, o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, hoje eu vou liberar o módulo 5, o módulo 6, porque se eu pular não faz sentido, eu tenho que assistir todos os vídeos e ler todo o conteúdo, tá? Para quem não, além das vídeos, nós temos conteúdo explicado. Então, no ensino à distância, se eu não tiver uma dedicação do meu tempo, não é 1 hora só durante a semana, eu não vou aprender nada, tá? Nós temos 2 semanas, eu sei que é puxado, eu sei que vocês trabalham,
né? Então é assim, mas assim, jogar a responsabilidade só para mim do que está desorganizado, e desculpe muito, né? Eu não ponho só o conteúdo, eu explico porque eu estou colocando, né? Então na aula passada a gente estava fazendo operações lógicas, né? Operações aritméticas, aí na hora de conversão eu vou explicando tudo, inclusive tem o PowerPoint que tem a explicação e depois vem um exemplo, tá? Então tudo isso é falado. Então assim, eu acho que se tiver alguma dúvida na aula síncrona, né, pode colocar na plataforma, sem problema, eu vou responder. Mas na aula síncrona é o momento também da gente tirar as dúvidas, tá? Do que ficou. E durante a aula eu dou oportunidade para vocês estarem assistindo, tá? É lógico que eu tenho que me autoavaliar quando eu estou com alguma dificuldade, se eu realmente tenho algum erro, né? Mas assim, eu vou me autoavaliar e aí eu vou verificar os outros alunos também. Então assim, eu estou muito contente com a participação de vocês, né? Quem está participando, estou tendo alguns retornos positivos, tá? Então assim, eu não sei aonde eu posso mudar, né? Que nem pediram para mudar o layout, eu mudei o layout para colocar naquela sequência, mas a questão de conteúdo, né, pessoal, eu tenho bastante propriedade para falar disso, não é uma sequência lógica, né? Então a gente começou com os objetos lá em cima, com as classes, eu vinculo a parte gráfica, que nem assim, ela falou, a imagem da calculadora, gente, é só para dar um layout, isso eu explico na videoaula, né? Não precisa ter a imagem lá, mas ela vai ficar bonitinha, um exemplo para vocês conhecerem, porque na hora que nós formos fazer um programa, né, eu preciso me preocupar com o layout, com a aparência, com o design, né, de criar um logo, de colocar bonitinho lá. Então é assim, aquela calculadora, o desenho não tem função nenhuma, é função para quê? Para o layout, tá? Então, o Java, eu falei no começo da primeira aula, o Java que nós estamos fazendo é para mídias digitais, né? Então por isso que eu tenho que trabalhar com a parte gráfica com vocês, né? Então, eu gostaria de escutar algum de vocês que está aqui hoje, né? Se vocês gostariam que mudasse alguma coisa, né? Se tá difícil, eu sei que Java não é fácil, né? E assim, para eu saber o que eu tenho que mudar, porque até agora, né, esses apontamentos aí já não é a segunda vez, tá? E por isso que a aula está sendo gravada, não tem problema nenhum de falar, se o coordenador quiser assistir, pode assistir, né? A aula à distância não é a distância, a gente está só separados, né, em ambientes diferentes, mas a nossa participação é dinâmica, tá bom? Então, eu vou responder esse fórum que ela colocou aqui de dúvida, né, depois, mas já estou dando uma resposta aqui, tá? Então, assim, vem para mim qual que é a dúvida, aonde você não entendeu, né? Assim, eu não estou copiando código só, eu estou explicando, né? Eu não ponho lá um código, mas assim, eu vejo o relatório de vocês na plataforma, o tempo que vocês dedicam e quantas visualizações nós temos no vídeo, né? E aí eu vejo que tem pessoas que ficou 40 minutos durante quase 2 semanas, né? E desculpa, gente, não dá para aprender Java em 2 semanas, né? Eu trabalhando 40 minutos, não dá, né? Não dá. Então, pessoal, estou à disposição de vocês, desculpa o desabafo, né? Desculpa estar falando aí, mas assim, eu estou com o coração aberto, né? O que vocês precisarem, eu dedico tempo até além do que eu ganho, né? Porque eu amo a educação, tá? Eu respeito o aluno, respeito esse processo, né? Todo no ensino à distância desde 2012 e assim, tamo junto, tá? Tamo junto. Só que assim, quando forem pontuar alguma coisa, pode pontuar, mas eu preciso ter nexo para eu responder, né? Então, quando eu não concordar, eu também vou falar que eu não concordo. Legal? Tá, desculpa aí. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Antes da gente começar o conteúdo? Júnior, me ajuda aí, Júnior. O Júnior colocou, galera, é igual passarinho novo, quer mastigado que vomita na garganta. Baixar, rapaz, você quer matar com o livro, se baixou o livro, aí que segue que eu vou ser apedrejado, né?
Porque, cara, o livro é top, né? É top, top 10. Mas é assim, ele é completaço, né? Ele é completaço. E é até bom que baixe, que você vai ver a sequência que ela bate, né? Só que assim, o nosso é uma introdução ao Java, né? Eu estou indo com calma. E depois nós vamos ter orientação ao objeto. Legal? Então é assim, a participação de vocês, né, junto comigo é essencial. Legal, pessoal? E na explicação, se tiver dúvida, por favor, pergunte, tá? Pergunte. Então, deixa eu abrir aqui a minha sequência. Que eu vou explicar para vocês, que não deu nem tempo de eu abrir ainda. Só um minutinho. Então, pessoal, nós vamos hoje, né, continuar a segunda videoaula, o segundo conteúdo, né, do nosso módulo 4, tá bom? Então, ó, deixa eu já abrir aqui, eu tô com ele aberto, ó. Legal. Então, pessoal, nós vamos continuar falando hoje de operadores aritméticos. A gente já começou na aula passada, tá? E a classe MET, tá bom? Uma classe matemática, né? Onde a gente vai ter alguns recursos para a gente poder trabalhar, tá? Então, pessoal, preste atenção, ó. Quando eu vou trabalhar com a parte aritmética, eu tenho, é normal, adição, sinalzinho de mais, multiplicação, sinalzinho de menos. Perdão, subtração, sinalzinho de menos, multiplicação, asterisco, e barra divisão, e a porcentagem é o resto, tá? Então, pessoal, na aula passada, nós vimos isso daqui, um exemplo bem simples, né? E eu vou repetir rapidamente aqui, ó, esse exemplo, só para a gente rever, que é a nossa sequência, né? Ó, eu vou criar um novo arquivo, novo projeto. Vamos lá, aplicação Java. Ó, então eu vou colocar aqui para mim esse Z encontro 3, tá? É o primeiro exercício aí, letra A, eu vou pôr aqui, ó. Né? Lembramos, como a gente vai, agora a gente não vai trabalhar com módulo gráfico, ele é console, e aí eu deixo a classe ativado, tá bom? Vamos lá. Opa, já existe um aqui, gente, peraí. Deixa eu pôr 3A1 aqui. Isso. Tá, vamos lá. Então abriu, eu vou apagar os comentários que fica mais fácil pra gente trabalhar. Gente, aqui, ó, tá? O exemplo que eu tô dando agora, né? A gente já viu isso na aula passada. Então se eu faço aqui int n1 igual a 3, ponto e vírgula, a gente já viu isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável inteira com o nome de N1 e ela está recebendo o valor 3. Tá? Agora, int N2 igual a 5, ponto e vírgula. Então, N2, pessoal, é uma variável inteira que vale 5. Tá? Que vale 5. Então, eu quero fazer a média dela, tá? Eu quero fazer uma média. O que é a média? Eu somar esses dois números e dividir por 2. Então, ó, como eu vou dividir, pessoal, e vai ter resto, eu uso float, né? O que é float? Float é número real, tá? Float é número real. Aí eu vou m igual... Eu vou colocar N1 mais N2
vou dividir por 2, ponto e vírgula, tá? Então, prestem atenção aqui, ó. Gente, como eu via o comentário do Júnior, né? Ah, a gente já tá vendo classe e tal, né? Então, assim, eu tive que começar explicando. O Júnior, queria pedir um favor, o material escrito, deixa de maneira... Ô Júnior, é o seguinte, cara, na pastinha do Drive lá que eu coloquei, que tá na plataforma, nós temos 2 apostilas que eu tô usando. E aí eu crio um resumo, tá? Em forma de página, que aí você tem que copiar e colar. Mas se você pegar a apostila, tudo que eu tô falando está na apostila também, nas 2. Tá? Eu pego um pouquinho de cada, tá bom? E como eu faço um resumo, né, não é em formato de apostila, eu estou colocando lá, tá? Como coisa, mas pega a apostila lá que você vai ver que tem algumas coisas que dá para aproveitar. Legal? E assim, uma dica, tá? Uma dica. Desculpa parar a aula só para como surgiu a dúvida lá, tá? Quando você abre, né, caso você queira, né? Eu sei que não é igual uma apostila, né? É assim é mais rápido, tá, gente? Porque assim eu não tive tempo hábil de fazer uma apostila bonitinha, formatado, tá? Mas, né? Então quando você pega aqui, ó, vamos pegar só para vocês entenderem o que o Júnior falou, ó. Eu vou pegar a estrutura básica de um programa, tá? Então, ó, isso daqui é uma explicaçãozinha, né? Então, assim, se vocês quiserem pegar para vocês, eu sugiro, se quiser gravar, dá um Ctrl P, né? Dá um Ctrl P. Deixa eu só mostrar para vocês. Tá, dá um Ctrl P e olha lá, ele aparece certinho. É que assim, vocês vão ter que me ver, né? Não tem, eu sou bonito, né? Mas eu tô lá, ó. Mas aqui, ó, ele parece formatado certinho, Júnior, tá vendo? Ó? E aí vocês podem salvar como PDF. Por exemplo, manda salvar aqui, ó, ou imprimir, né? Que é mais fácil, ó. Aí vocês podem falar até que página que vocês querem, por exemplo, né? E aí vocês salvam como PDF essa impressão. Aí aqui, ó, eu posso pôr, por exemplo, essa parte de baixo eu não quero porque é da plataforma, né? Ele põe algumas folhinhas a mais, mas ele cria uma apostila normal, tá? Então o formato página, ele me dá essa opção, né? E aí você vai ter que, por exemplo, pôr lá tópico 1 na tua pastinha, lá, salva numa pastinha. Tópico 1, estrutura básica de um programa Java, tá? Então eu acho que dá pra você trabalhar e guardar o nosso conteúdo, tá? Voltando então, olha, sobre a classe que o Júnior estava falando. Gente, eu já expliquei o que é classe nas outras aulas, então aqui eu não vou explicar de novo, né? Public class, exemplo, né? Eu já falei o que é classe, né? O método principal, e agora a gente está falando dos operadores aritméticos, né? Então, vamos voltar aqui, seria a nossa lógica. Pessoal, por que eu coloquei entre parênteses o N1 e o N2? Porque se eu fizer isso daqui, ó, o que vai acontecer, pessoal? Ó, na questão aritmética, ele é igual a matemática, ele segue uma sequência, né? Que primeiro é multiplicação, depois a divisão, depois a adição e depois subtração. Então o que ele vai fazer primeiro? Aqui, se eu deixar dessa maneira, ele vai pegar o N2 e dividir por 2 e não vai dar certo. Então se eu quero que ele divide a soma, eu tenho que colocar ela entre parênteses. Legal? Porque aí eu somo, porque primeiro eu resolvo tudo que está entre parênteses, depois eu faço a outra operação. Então entre parênteses aqui está a soma dos dois, então ele vai somar 3 mais 5 e vai dividir por 2. Legal? Tá? Então, pessoal,
aqui, ó, tá? Então eu vou dividir por 2. Agora eu quero que apareça o resultado. Se eu quero que apareça o resultado, eu tenho que fazer o quê? Cout, né? Lembra que eu falei, ó, Cout é mais rapidinho. E aperta o Tab. System_out_println. Já expliquei para vocês o que é. É a saída, né? Out é a saída. Aonde? Na tela. E se vocês voltarem nos vídeos, tá lá. O que é o println? O print é para imprimir na linha de baixo. Aí jogo a outra sequência na linha de baixo. Aí eu ponho assim, ó. A média é igual a tá? M. Legal? Então, agora eu vou executar. Na hora que eu executo, vai aparecer o resultado lá para mim. Tá? Olha lá. A média é igual a 4.0. Legal? Agora, vamos supor, aqui ó, eu joguei um valor para N1 e um valor para N2. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que o usuário digite o valor do N1 e N2. A gente já viu isso também na aula passada. Então, vamos relembrar aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma entrada de dados. Foi o que nós vimos aí. Então, como é que eu faço a entrada de dados? Né? Lembra? Você, tem a biblioteca Scanner. Então, aqui, ó, eu vou tirar o N1 e o N2, vou fazer de novo agora para o usuário entrar com os valores, tá? Então, pessoal, quando eu quero trabalhar com uma entrada, que o usuário entre com uma informação através do teclado, eu tenho que colocar uma biblioteca para isso e criar uma variável para ela. A gente já viu isso na outra aula. Então, scanner teclado, tá? Por exemplo, igual, né? E aí eu vou criar new, uma nova biblioteca. Opa! New, novo, né? Scanner. Aí eu vou colocar system.in de entrada, tá? In de entrada. Faltou essa aqui. Legal, ponto e vírgula. Então, pessoal, aqui, ó, como eu falei na aula passada, eu até pus aqui, então aqui, ó, vou só para colocar a explicaçãozinha para vocês, né? Eu ponho barra barra, é uma entrada por teclado. Só que, pessoal, esse scanner ele está dentro de uma biblioteca que não vem inserido na parte inicial do Java. A gente viu que só tem a biblioteca chamada, né, Lang. Então eu vou ter que inserir essa biblioteca Scanner. Graças a Deus a gente está no NetBeans ou no Eclipse, tá? Aí, ó, eu venho aqui nessa lâmpadazinha, né, que tá aparecendo aí que não está funcionando. E aí eu clico nela. Então, adicionar a importação para o java.util.scanner. E aí eu estou adicionando a biblioteca, né? Eu clico aqui, ó, e ele joga aqui em cima o comandinho para mim. Tá? Para que serve essa biblioteca, gente? Para pegar os dados do que o usuário está digitando. E eu estou pegando através de quem? Através da variável teclado, tá? Então vamos lá, vamos pedir para o usuário digitar a primeira nota, né? Então eu vou pôr aqui Cout e vou aqui digite a primeira nota. Legal? Digite a primeira nota. Depois, vamos lá. Eu tenho que guardar essa nota, né, dentro de um conteúdo, tá? Esse conteúdo é guardado dentro de uma variável, como a gente sabe. Só que aqui, né, eu vou ter que usar uma conversão, porque eu estou usando o scanner aqui, ó. Então já vou criar ela. Primeiro, a biblioteca, o tipo da variável, float, porque é uma nota. Aí eu vou pôr aqui nota, tá? Igual, não vou pôr nota não, é N1, perdão. N1 igual,
tá? Float N1 igual. Aí, ó, o teclado. Quem que é o teclado? Essa que eu criei aqui, ó. Onde ele pega as informações do teclado. Então eu vou pôr teclado ponto next next float, né? Porque ele é float, é um número real, e ponto e vírgula, tá? Então aqui eu estou pedindo para digitar a primeira nota e vou guardar ela dentro de uma variável, da variável N1 do tipo real. Vamos lá, Cout e aperto o Tab, tá? Digite a segunda nota, 2 pontos. Aí eu vou lá, de novo, float, legal, float, N2 igual, aí é a mesma coisa, teclado, porque é a mesma coisa, porque eu estou pegando a informação que o usuário está digitando, através de quem? Do teclado. Põe o ponto, next, float. Oi! Professor Júnior, tudo bem? Prazer. Pode falar, Júnior. Nesse caso aí, esse teclado aí do scanner, ele é uma variável ou um objeto, né? Ele acaba sendo, ele vira um objeto. Por que ele vira um objeto? Ó, porque, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Ele vira um objeto por quê? Porque eu estou usando o new aqui em cima, ó, tá vendo? Quando ele começa com contexto de variável, né? Ele começa com contexto. Aí toda vez que eu coloco um new, né? E aqui eu estou herdando, né, do scanner system.in, estou herdando a programação para o teclado, né? Aqui fala uma herança, né? Uma herança de uma classe ou uma biblioteca, tá? Então, mas ele acaba virando, ele é um objeto agora. Ele não é mais variável. Ele é um objeto que tem a função de pegar as informações digitadas pelo usuário através do teclado. Legal? Boa pergunta, tá? Então assim, ele acaba sendo um conceito de variável para começar, mas aí vem a programação objeto, tá? Eu posso fazer uma variável, que aí eu gosto de falar dessa maneira porque eu acho que é mais fácil para entender. Aí eu faço uma variável virando um objeto, mas por que ele é um objeto? Tá? Porque ele não pega um valor só, ele pega um conjunto de valores, né? Um conjunto de programação. Se eu segurar o Ctrl aqui, ó, e vir em System, olha aqui, System.java, aqui é uma classe que tem toda uma programação, né? Com bibliotecas, com classe, com todos os conceitos aí de Java, tá? Então, eu não preciso programar ele, né? Aí ele herda, aí é onde a gente pega o conceito de herança, né? E ele está herdando toda a estrutura do scanner e o system.in, tá? Então aqui é uma propriedade do scanner, mas que na verdade ele é uma classe, tá? E eu vou pegar a entrada e aí vai jogar para o teclado. Então olha o conjunto de informações que eu estou jogando por um objeto agora, tá? Ele não é, porque variável, qual que é a diferença, né? Variável pega um único valor. Então N1 ele vai valer 10, 12, 15, né? Ele vai variar. Lógico que quando eu fecho, apaga, porque estava na memória RAM. Então, como eu vou diferenciar uma variável de um objeto? O objeto, pessoal, ele herda um conjunto de programação, né? E assim, graças a Deus nós temos bibliotecas prontas, com classes prontas, para eu poder usar. E nesse caso aqui eu estou usando a biblioteca Scanner com a classe system.in, tá? Então, toda vez se vocês encontrarem um nin igual uma variável aqui, tá? O nome de variável, ele não é mais variável, ele é um objeto. Legal? Certinho, Júnior? Beleza, seguindo. Então, ó, vamos lá, nest float,
abro parênteses e ponto e vírgula. Gente, N1 é o que? N1 é uma variável, float, N2 é outra variável, tá? E ela vai herdar o que? Agora ela não herda um número, ela herda o que o usuário vai digitar no teclado, né? Do tipo real. E olha que interessante, teclado é o objeto que eu criei aqui em cima que permite pegar todas essas funções, tá? Essas informações do teclado e já converter para número real, tá bom? Depois aqui é normal. Eu vou pegar, né? Ó, aqui é entrada por teclado, ou podemos chamar aqui, ó, tudo isso é entrada. Todo o programa é dividido em 3 partes: entrada, processamento e saída. Conceito de informática, né? O conceito de computador: entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Então aqui, ó, eu cuidei do que? Da minha entrada. Sempre assim, gente, não muda. Vai mudar o que? A frase, vai mudar o tipo de variável, mas é sempre isso, né? Na aula passada a gente pôs para digitar o nome do aluno, pôs para digitar a nota do aluno, então aí a gente trabalhou com string, né? Que aqui quando é string eu escrevo string e nest line, né? Nest line, mas depois a gente vai fazer mais exemplos assim, legal? E na aula passada a gente também fez, tá? Então, agora eu vou cuidar da outra parte. O que é a outra parte? É o processamento. Isso vem lá da programação estruturada, né? E continua aqui, eu tenho o processamento. Então, o que é o processamento? O processamento é meu cálculo. E aqui é a minha saída, onde eu vou sair com as informações na tela para o usuário ver o resultado do meu programa. Então, ó, eu programo um sinalzinho de mais? Eu programo a divisão? O computador é inteligente para isso? Aonde está esse sinalzinho de mais? Onde está essa divisão? Está no meu processador, né? No processador, né? Então assim, lá na parte do hardware, placa-mãe, processador, e o processador cuida do que? Da parte lógica e da parte aritmética. Olha como é importante o conceito lá de introdução à informática, né? Para eu saber o que acontece no meu programa. De onde vem o mais e a divisão? Como que ele sabe que ele tem que fazer isso? Então o cara que criou o processador, tá? Através da memória ROM também, ele já programa tudo isso daí, tá tudo lá. Então quem cuida da parte aritmética é o processador. Então já tá lá. Por isso que a gente fala processamento, tá? Então aqui, ó, é apenas uma média, né? Estou calculando a média, legal? Agora vamos fazer a saída. Nós já fizemos, né? A saída, ó, a média é igual a M, beleza? Mas eu tenho outro formato. Se eu quisesse formatar aqui, ó, a saída com 2 casas decimais, por exemplo, eu ponho aqui, em vez de pôr printLN, eu ponho printf, ou pode ser também, sem ser o printf, o format. Os dois são iguais, não muda, tá? Então eu vou pôr assim, ó, a nota, legal? A nota é, deixa eu, a nota é. Aí, pessoal, eu vou pegar porcentagem, tá? Porcentagem, ponto, por exemplo, 2 casas decimais, então eu vou pôr 2, tá? E F de float, e aí eu ponho vírgula, aqui já não uso mais, né? Vírgula M, e aí eu estou formatando o meu resultado para 2 casas decimais, tá? Então eu venho aqui, ó, vamos rodar. Digite a primeira nota, então eu vou pôr aqui, ó, 12. Digite a segunda nota, eu vou pôr 10. Tá? Então a nota é 11,00. Tá? Então 12 mais 10 vai dar 22, 22 dividido por 2 vai dar 11. Eu tenho a minha saída com 2 casas decimais. Tá? Pessoal, olha aqui, aqui, ó, o 12 está aparecendo na linha de baixo, eu não quero. Então é só tirar o LN aqui, ó. Porque aí o usuário está digitando na linha de baixo, não fica bonitinho. A questão de layout, tá? Aí digite a primeira nota, eu vou pôr 8 agora, por exemplo, tá? Opa, peraí, aqui embaixo. Então, 8, dou Enter, né? Olha lá, está na frente, ele não está agora. Agora eu vou pôr aqui 9.
Tá? Aí, ó, 8,50. Mas, por uma questão de layout, esse construído com sucesso está na frente. Tá? Ele está na frente. Então, eu não quero que ele fique na frente. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu não tenho como mudar aqui, senão eu mudo o formato. Né? Eu não posso usar print LN para jogar para de baixo. Aí eu venho aqui, ó, ponho um barra N. Então vai dar, ó, barra, opa. Aí só para vocês verem, né? Qualquer nota vai dar 6,5, tá? 6,5, legal? Tá? Então aí aqui eu joguei para a linha de baixo. Vamos finalizar esse programa? Eu quero que digite o nome do aluno. Como é que eu vou fazer, né? Vamos lá. Então é só a gente pensar. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou pôr assim o Cout, tá? Tab, digite o nome do aluno. Pessoal, mas por que põe os 2 pontos? Para ficar bonitinho, tá? Ó, para dar uma separação, para ele não ficar junto. Agora eu vou colocar, pessoal, mais uma vez eu vou repetir isso. Então assim, ele é uma string, texto. Só que lembrando, no Java não tem string, ele só tem char, só caractere. Nos tipos primitivos eu não tenho string, que é um conjunto de caracteres, eu tenho só char. Então ele tem uma biblioteca, né? Pessoal, uma biblioteca é uma classe, então ele tem uma, dentro da biblioteca tem as classes, então ele tem uma classe que é uma programação de string, então por isso que eu começo em maiúsculo, ó, string, tá? E vou criar a minha variável, então eu vou pôr aqui, ó, nome, tá? String nome, igual, agora eu vou pôr lá teclado, ponto, next. Pessoal, eu vou pôr next float? Não, porque eu quero um texto. Quando for texto é next line, tá? E ó, string, se eu for com o Ctrl aqui, ó, segurar o Ctrl no teclado apertado e for no string, olha o que acontece. Tá lá, ó. Ele é uma outra classe que já vem programada, tá? Então não vou mostrar tudo porque o negócio é estrondoso. Legal? Então, ó, string, ele declara uma variável de um conjunto de char, tá? É um conjunto de char. Então, se fosse variável, né, gente, ele ia ficar com S em maiúsculo, né? Mas olha, não vai funcionar, tá? Então, ó, Java é case sensitive, por isso que eu tenho que prestar atenção quando eu uso maiúsculo e minúsculo, tá bom? Então, aqui como é uma classe, é string, nome, teclado, next line. Agora eu quero que apareça o nome aqui para mim, ó. Então eu vou pôr assim, ó, anota na saída aqui, ó, anota de. Aí eu ponho porcentagem S. Gente, aqui é a posição da onde vai ficar o conteúdo a ser exibido. Então porcentagem S vai vir aqui uma variável do tipo texto. E aqui, né, a nota do aluno tal é, né, vamos pôr aqui, nem vou pôr, né, a nota, vou pôr a média. Legal? E aqui, ó, eu tenho barra N, porcentagem, ponto 2F, tá? E o barra N para mudar de linha. E agora eu vou escrever aqui, ó, nome, vírgula, M. Legal? E aí vamos ver o que vai acontecer. Então, olha lá, digite o nome do aluno. Ó, ele vai ficar, então eu vou pôr aqui, ó, Robson. Ele vai para a linha de baixo aqui, por quê? Porque eu deixei LN aqui em cima, ó, pessoal. Tá? Mas sem problema. Questão de aparência. Dou Enter, nota 5, nota 9. Aí ele vai lá, a média de Robson é 7. Ah, mas eu quero uma casa decimal só. Uma casa decimal só. Tá aqui. Né? Eu venho aqui e ponho uma casa decimal. Aí a resposta vai ser com uma casa decimal. Legal? Tá? Então assim, eu juntei o que nós estamos aprendendo hoje, né, que são os operadores, o que a gente viu na aula passada. E a gente criou um outro exemplo aqui. Tá? Então vamos continuar agora. Professor, Opa! só para ficar mais legal aí, eu vou o dinheiro que eu tenho aí, da
galera ver o formato, forma gráfica nesse evento. Ô Júnior, fala de novo porque eu não entendi. Pra galera ver, ficar mais legal. O Sujei Option Page vai aparecer em forma gráfica, ao invés de aparecer aqui embaixo, o seu digitar aparecer a janelinha. Ah, tá. Olha, peraí. Só rapidinho que eu já jogo pra você. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar no outro exemplo, eu já jogo ele aqui. Tá? Beleza. Eu vou passar uma forma gráfica agora do swing, aí depois eu já jogo ele aqui para não confundir o pessoal. Beleza. Tá, ó, faz o seguinte. Você tem joga ele aqui pra mim, ó, pro pessoal entender você tem a linha de comando aí? Senão eu vou pegar a minha aqui. Eu não. Pera aí. Eu só faço. Ó, eu vou continuar já, eu tô jogando ela aqui, ó, pra não ter que digitar tudo, eu já jogo ela. Beleza. Espera só um minuto. Vamos continuar, depois a gente volta nele aqui, tá? Não. Ok. Tá, pessoal, ó, só um minutinho, deixa eu, o que o Júlio pegou, deixa eu jogar aqui no meu e-mail, que aí eu copio e colo que é mais rápido lá. Aí, continuando. Pessoal, ó, seguinte, agora eu quero fazer a mesma coisa lá, né? Eu quero trabalhar com um operador aritmético, mas assim, eu quero que a gente vai trabalhar com uma divisão, por exemplo. Eu quero que o usuário digite o numerador, denominador, aí eu vou clicar no dividir e aí ele vai aparecer o resultado para mim. Só que agora de forma gráfica, tá? De forma gráfica. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos aqui, ó. Não preciso fechar, tá? Eu tô com os meus exemplos aqui, que a gente trabalhou nessas duas aulas, né? Aí eu vou lá, arquivo, novo projeto. Tá? Aí agora a gente vai colocar, vamos pôr assim, ó, encontro, né? Exemplo. Opa, peraí. Deixa eu ir no próximo aqui, ó. Encontro, exemplo. Vamos pôr aqui B, tá? Só que agora, como eu vou trabalhar com swing de forma gráfica, eu vou tirar ele daqui, tá? Eu vou tirar essa seleção. Tirei. E aí eu vou finalizar. Por que eu tirei? Porque eu não quero criar uma classe padrão, eu quero criar uma classe gráfica, tá? Do swing. Finalizo. Tá, perfeito. Aí aqui, ó, eu tenho a minha classe, ela vai estar vazia, tá? Ah, não, perdão, é o B aqui em cima, ó. Opa. Ó, XZB, tá? Ela tá vazia. Gente, ó, se vocês quiserem, no de vocês, é só clicar com o botão direito e fechar, tá? Eu não preciso deixar aberto. Eu vou deixar porque depois esses exemplos eu vou colocar na plataforma, tá? Senão eu me perco aqui, que eu tenho vários exemplos. Aí esse eu vou colocar para vocês depois aí, embaixo da aula. Então agora eu vou criar o que? Eu vou criar uma classe, né? Eu posso vir aqui em cima, ó, no novo, e eu vou criar uma classe swing. Então vem aqui form swing
e JFrame, tá? E aí agora eu vou jogar o nome, tá? Então eu vou pôr aqui exe divisão. E meu pacote, tá? Eu vou pôr aqui divisão. Sem acento, sem nada, né? E vou finalizar. Legal, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar aí a parte gráfica dele, tá? O nosso swing. Então, ó, eu vou pegar os labels. Vamos lá. Ó, vamos precisar de um... Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar só o resultado, vamos colocar só um resultado. Então aqui, ó, já vou digitar para vocês aí, eu clico direito, né? Editar texto, aí eu vou pôr aqui, ó, numerador, um exemplo, tá? Depois eu vou vir aqui, ó, vou lá, coloco um campo de texto. Esse campo de texto, pessoal, ele vai ser usado na programação. Então eu vou colocar o nome dele como txt num, de numerador. Então ó, eu vou alterar o nome da variável txt num. Depois eu vou editar o texto. Agora aqui, ó, embaixo eu vou alterar o nome da variável e vou colocar denominador. Opa, tem que dar o enter, senão não vai. Denominador. Ah, professor, por que você não está alterando o nome aqui, só o texto? Porque aqui ele não vai ser usado na programação, tá? Aqui é só para exibir na tela um valorzinho. Agora vamos lá, campo de texto novamente, um text field. Aí eu vou alterar o nome dele, ó. Vou colocar txtden de denominador, ó, txtden. Ok, e aí eu vou alterar o texto dele, ó. Legal? Agora eu vou colocar um botão aqui também, ó. Simplesinho, de dividir. Tá, aí eu vou colocar aqui vai ser um texto também. Divisão. Dou enter. Depois vou arrastar o label, que aqui vai ser o resultado, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, como LB. Vamos pôr aqui, ó. Perdão, ó. Aqui vai ser 0, tá? Mas o nome dele, direito, alterar valor. Aí eu vou colocar LBL div. Tá? Beleza. Então, gente, olha aqui, ó. Eu tenho... Pois não. O senhor tá explicando para quem perdeu a outra aula, foi? Quem perguntou? Cheyenne. Oxa, como assim você está perguntando? Porque essa aula o senhor já tinha dado. É, então, só que assim, eu para chegar onde eu quero, eu tô fazendo uma reviewzinha rapidinho. Essa aí, depois vai ser tudo novo, tá?
Se você ver no layout lá, ó, eu não usei esse exemplo na aula passada, né? Aqui, ó, por exemplo, na aula passada eu não passei esse porcentagem, que é o resto, tá? Passou. Passei? Passou. Isso daqui eu passei tudo também? Tudo, o senhor disse que ia dar a outra apostila, a outra aula. Pera aí. Passou. Esse rende eu passei na aula passada? Aham. Não. Você não se tá confundindo com a minha videoaula? Não. Pera aí, bem. Nossa senhora, pera aí. Deixa eu ver aqui. E você vai me falar isso agora? Eu tenho umas 10 turmas, tá, gente? Por isso que tem hora que... Vamos ver aqui. Só um minuto, tá? Ó, porque na aula passada eu falei isso daqui, ó. Vamos lá. Tá? Ó, a gente veio aqui tipos primitivos, tá? Aí falamos sobre comentários. Aí eu fui explicar, é que assim, é muita coisa que tava na outra aula tá nessa, né? Mas assim, aí eu vim falar aqui de inteiros, ó. Tenho certeza que foi essa aula, tá? Aí os tipos, aí eu fui explicando, né? Lógico, literais, inteiros. A saída de dados, tá bom? Aí eu especifiquei as 3 saídas aqui, a gente tá usando de novo, tá? Mas ó, vamos lá. Depois, a entrada de dados, tá? Pelo scanner, que a gente acabou de fazer de novo agora aqui também, tá? Aí a gente parou na incompatibilidade de strings, tá? Que aí depois, ó, o exemplo que eu usei com vocês foi esse daqui, ó. Não é o mesmo desse, tá? É parecido, tá bom? É parecido. Só que assim, como eu tô falando de operador lógico, ele acaba repetindo algumas coisas, tá? Operadores aritméticos, ó. Então, aqui rapidamente, ó, eu falei para vocês, né, se eu quisesse adição, subtração, multiplicação, divisão e resto, tá? Aí, ó, eu só expliquei a questão dos parênteses, né? Quando eu tenho essa lógica matemática, esse detalhe eu não entrei na aula passada. Ó, esse exemplo aqui eu tô passando de novo, tá? Mas não é o mesmo exemplo. O exemplo que a gente pôs aqui, ó, era somando 2 números, né? Agora aqui eu vou trabalhar com a divisão, tá? E com o resto, que eu vou jogar já já. Então, ó, ele muda o exemplo e eu vou só explicar do resto. Mas assim, os comandos são muito parecidos. Eles são os mesmos, na verdade. Tá? O que muda é a lógica que eu estou trabalhando com vocês. E a operação. Continuando, só para vocês entenderem, ó. Aí depois a gente vai trabalhar com esses operadores unários, que eu não expliquei na aula passada, esse conteúdo é novo, tá? Se vocês viram isso, tem no meu segundo vídeo dessa cidade do módulo 4 essa explicação, né? Que eu repito para ir tirando as dúvidas e vai embora. Mas assim, na aula síncrona, na aula presencial, não foi esse que eu usei, tá? Eu tenho certeza. Então, ó. Oi? Acho que eu devo ter me confundido, porque eu assisti o vídeo, aí eu devo ter me confundido. Isso, porque quem assistiu a aula, gente, é muito parecido, só que essa daqui, vocês têm a oportunidade de falar, de tirar as dúvidas, né? Então é assim, se você assistiu a outra videoaula, é parecido com o que eu tô falando, né? Porque eu tô seguindo a sequência do slide, tá? Então, essa aula que nós estamos fazendo, realmente ela tem gravada, mas não de forma com vocês presencial aqui online, né? Síncrone, tem a gravação. Então se você for lá, ó, gente, por isso que parabéns, né? Que você já detectou isso, que quer dizer que você assistiu a aula,
tá? Top demais. Então, ó, aqui em cima, né, eu não preciso ficar esperando uma aula presencial só, né? Aí tem aqui, ó, material / aulas. Então, ó, eu tenho tipos primitivos e essa que eu tô falando agora, que eu expliquei esses exemplos, tá? Só que aqui eu dou uma mudada, que nem no começo lá que a gente pôs o nome do aluno, nota 1, nota 2, eu não tenho nessa aula. É diferente um pouquinho, tá? Então tem algumas coisas que vai vir a mais. Aí conforme o nosso colega perguntou, já vou passar a linguagem que ele falou, tá? Então muda um pouquinho, tem essa implementação, tá bom? Mas não foi o que a gente viu na aula síncrona, não, na aula passada. Tá? Eu até assustei agora. Vamos lá. Então voltando aqui, pessoal, ó. Eu tenho, né, os meus objetos. Então é assim, agora eu tenho que fazer o quê? Um evento para programar esse objeto. Gente, desculpa o barulho do meu cachorro, que agora ele resolveu começar a latir. Vamos lá. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou eventos, action, e vou adicionar um evento para esse botão, action performance. Legal? Não vou explicar o que está em cima, que a gente já viu. O que importa para a gente aqui agora é a ação performance que a gente criou, que é um evento do nosso botão, tá? Que é o aqui eu não alterei o nome dele, ficou JButton1, tá bom? Agora, vamos lá. Então, qual que é a entrada aqui, pessoal? Então, lembra que eu falei? Dividido em 3 partes. Primeiro a entrada. Aonde está a entrada? A entrada, ó, se eu vir aqui em projeto, é esses dois aqui, ó. Tá? É esses dois. Então, o usuário vai pedir para digitar o valor. Tá? Eu vou pedir para o usuário digitar o valor, perdão. E aí ele vai colocar o valor aqui. Lembrando, toda vez que ele digita alguma coisa aqui, ele não é considerado número. Ele vai pôr um número, mas ele é texto, tá? Ele é texto, então a gente tem que converter, a gente já viu isso, mas vamos relembrar agora. Eu preciso pedir para o usuário escrever na tela? Não, porque o objeto já está fazendo isso, já está escrevendo na tela, tá? Então aí eu vou pôr código fonte, vamos lá, vou pôr assim, int n, tá? Vamos colocar float, vai? Vamos colocar uma variável float, então eu vou pôr float n igual. Aí, pessoal, eu tenho que fazer a conversão de texto para número, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, float ponto parse float. E aí eu vou abrir o parênteses, vou abrir o parênteses, vou colocar txt num ponto get teste, get teste. A gente já viu essa explicação na aula passada, nos dois exemplos. Então é assim, ó. Aqui txt num, quem que é o txt num? É o meu objeto. Get teste, eu pego o valor, né? O valor texto, onde eu ensino nele. Então é aqui, ó, txt num é esse daqui, tá? É só a gente ver o nome aqui na lateral, ó, do lado esquerdo. Agora, pior que eu tô gravando a aula, gente, eu esqueci de pôr um negócio aqui, ó. Ele não vai gravar meu cursor, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Agora aqui vou criar outro. Vou aproveitar aqui, eu vou copiar essa linha para ele ser mais rápido. Então, ó, agora vai ser o outro valor que é o denominador que eu pus. Aí eu vou pôr aqui de D, tá? D. E depois vou pôr aqui, ó, txt denominador, den. Foi o nome que nós colocamos. Legal? Aí vou fazer o que agora? O processamento.
Então eu tenho a entrada e o processamento, tá? Legal. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí seria o meu cálculo. Float. Apenas uma divisão, né? Float. Vamos pôr aqui div, né? De divisão, um exemplo. Igual n barra d. Ponto e vírgula. Agora, vou colocar aqui, ó, a minha saída. Vou colocar lá, ó, LBL. Deixa eu ver qual que é o nome da minha saída, ó. Se eu não lembrar, né, gente, ó, é LBL div, ó. Tá aqui, ó, LBL div. Então, é a minha saída, LBL div. Ponto set teste. Então, get text eu pego o valor, set text eu envio o valor, tá? Set text. Abro parênteses. Aí eu tenho que converter ele. Agora é o contrário, de real para texto. Então eu vou lá, float ponto to string, tá? Aí eu abro parênteses, tá? To string, abro parênteses, aí eu vou colocar o div aqui, ó, tá? E ele vai escrever para mim o div, ó. Deixa eu ver, float true string, é isso mesmo, aparentemente div, tá? Legal. Agora, então olha lá, ó. Quem que é o LBL? O LBL é esse daqui, ó, tá? É esse zero aqui, tá bom? Então eu vou jogar ele para lá, tá? Então o que eu tô fazendo? O set teste, vou jogar o div, que é o resultado da minha divisão, tá, pessoal? Então, ó, eu tenho uma entrada de dados. Aqui a gente está usando objetos, né, de parte gráfica. Nós já estamos ele pronto. Gente, tem dois conceitos de objetos aqui, né? A gente viu aquele objeto que o nosso amigo lá perguntou, né? Eu esqueci o nome, gente, perdão. Ele perguntou lá, o teclado era objeto, tá? Ele era um objeto que a gente declarou no modo texto, mas é porque ele agregava outros valores. Aqui também um objeto, que ele agrega outros valores, né? Mas objeto gráfico. Então, ele usa o swing, tá? Para isso. Então, eles estão até aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar eles aqui, ó. Olha lá, no privado, né? Tem as programações para ele. Então, ó, o JLabel, cada um com seus nomes, tá bom? E se eu segurar o Ctrl, eu vou ver um punhado de programação aqui, ó, né? Se eu quiser ver a programação do botão, ó, segura aqui, ó. JButton, né? Ele vai abrir aqui a programação, a criação do JButton. Se eu não tivesse a IDE, para eu criar um botão, tinha que jogar isso aqui, ó. Fazer essa programação, tá? Mas ele já vem pronto, graças a Deus. Agora voltando. E aí eu vou executar. Escolho a minha classe. Dou OK. E vou pegar aqui, ó, por exemplo, o usuário digita 10, divido por 2. Então eu vou clicar no dividir aqui, ó, e aí ele vai pôr a minha divisão, tá? Se eu pôr aqui 10 dividido por 23, né, o contrário, olha lá, ele coloca inclusive as dízimas periódicas. Legal? Tá? Então, gente, qualquer cálculo que eu for fazer, né? Qualquer cálculo, eu posso usar esse exemplo. Guarda ele com carinho, né? E aí, ó, é só a gente pensar. Eu tenho lá, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, olha lá, eu tenho a entrada, o processamento e a saída. Sempre eu penso por três partes, né? Lembrando que essa entrada aqui agora é uma entrada por objeto. Legal? É uma entrada por objeto. Então esse foi mais um exemplo que nós tínhamos aqui. Agora, pessoal,
Depois a gente tem aqui, ó, operadores unários. Quando eu quero adicionar mais um ou menos um, tá? Eu não preciso pôr A igual a mais um, eu vou colocar A mais mais. Isso é muito usado no próximo conteúdo que a gente vai vir no módulo 5 e no módulo 6, que é o se, né, comando de decisão, e o while, o for, tá, que é o comando de repetição, que é o comando para, né? Então tem o se e o para. E aí, quando eu quero repetir mais um, eu vou sempre usar A mais mais, né? A é a variável, né? Ou se eu quiser tirar um A menos menos. Então isso são operadores unários que nós chamamos, que é importante a gente conhecer para usar até nas próximas aulas, tá? Então rapidamente, ó, vamos citar esse exemplo e deixa eu pegar lá rapidinho, tá? Deixa eu abrir meu e-mail aqui. Só abrir um negócio aqui rapidinho, tá, gente? Que quando é ao vivo aí vem essas perguntas dos nossos colegas. Deixa eu achar uma opção mais fácil aqui. Deixa eu ver uma coisa rapidão aqui, ó. Eu não vou lembrar, tem um outro aqui, que aí eu não preciso usar programação nenhuma, só um minuto, tá, gente? Professor, Oi! a máquina virtual está exclusa no Windows 7 mesmo. Peraí, vamos lá. Eu não lembro de cabeça, cara. Me ajuda aí. Eu abro a máquina virtual, vou na configuração da máquina virtual, né? Não. Estou perguntando se o seu computador só está usando a máquina virtual ou está usando o Windows 7 mesmo aí? Não, ó, aqui, ó, presta atenção. Ah, eu já falei isso lá no passado, já entendi. O que acontece, ó? Aqui eu estou executando no NetBeans, então ele aparece aqui embaixo no NetBeans. Se eu quiser exibir na máquina virtual, o que eu faço, ó? Eu falei isso na videoaula passada, tá? Entendi. Mas assim, tem uma outra, depois eu vou passar, eu vou lembrar, tem uma outra opção que eu jogo aqui no meio, ele não aparece só aqui embaixo, tá? Que eu vou lembrar ainda onde é. Depois se eu não lembrar hoje, eu passo na outra aula. Mas quando eu quero executar a máquina virtual, presta atenção, ó. O que eu faço? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, que eu acabei de fazer, o gráfico mesmo, tá? Então, ó, deixa eu te mostrar aqui, a gente viu isso na aula passada. Tudo que eu tenho, né, se eu não criar uma pastinha, ele tem uma pastinha padrão do NetBeans, está aqui, ó. Todos os nossos exemplos, né, eu tenho lá em documentos, essa é padrão, quando eu não altero. No outro exemplo eu vou mostrar para vocês se eu quiser alterar a pasta, já. Eu venho aqui... Não, professor, eu estou perguntando pelo computador mesmo. Seu sistema operacional é o Windows 7 ou você está usando uma máquina virtual? Não, Windows 7. Ah, tá. Você está pesadão aí, viu? Ah, tá, mas assim, é que na verdade, assim, o meu computador que eu uso, ele é legalzão, tá? Esse daqui, eu só tô com 4 de RAM, que é o notebook que eu uso para dar aula, entendeu? Então, assim, ele fica pesado por questão é o NetBeans, né? Ele não é leve, né? E por mais que eu usei o 8, né, que acaba sendo um pouquinho menos que a outra versão atual, mas assim, eu tô gravando, né? Eu tô
Já tô aí com, a gente já tá com quase 1h10, né? Então ele tá trabalhando com vídeo e ele não é novinho não, tá? Ele é um Core i3, então é assim. Agora o computador que eu trabalho é outro que eu tô aqui do lado, né? Esse já é mais potente um pouquinho. Esse daqui eu uso para dar aula. Se eu tiver que programar, esse daqui para mim não serve, tá? E para dar aula como exemplo pequeno, sem problema, né? Agora, se eu quiser criar um programa com várias classes, com a parte gráfica, se eu tiver que editar o vídeo aqui também não é legal, né? Então assim, hoje, se eu quero programar, né? É assim, depende da grana de cada um, né? Tem que ser de Core i5 para cima, né? O Core i5 eu considero que tem que ser de geração 4, geração 5 para cima. Se eu for menos ainda eu vou sofrer, né? E no mínimo aí 8 GB de RAM, tá? No mínimo, tá bom? No mínimo, né? Hoje para fazer o curso não precisa de tudo isso, pode trabalhar com, eu vi que alguém hoje colocou que tinha um computador de 2 GB de RAM, não tem problema, ele vai rodar, tá? Nesses projetinhos que a gente vai fazer ele vai rodar, tá bom? Mas assim tem, aí eu não sei que eu entendi o outro lá, mas tem uma questão que eu quero mostrar na tela. Eu não vou ficar procurando agora, porque eu acho que a gente vai perder tempo. Depois na outra aula, a gente... Eu vou pegar aqui onde está a configuraçãozinha para a gente mostrar o modo console, tá? Em vez dele ficar aqui embaixo, ele vai ficar no meio da tela. Legal? Agora, no que eu estava falando, eu vou voltar aqui só para repetir, quem não viu na aula passada, né? Quando eu crio um programa, tá? Ele joga aqui na pasta documentos, ó. E aí eu vou pegar o que nós criamos agora, ó. Deixa eu pegar o projeto, em CXEB, tá? E aí ele tem aqui, ó, SRC e divisão, é onde estão os nossos arquivos programados, tanto os objetos e tanto a linguagem de programação, né, o .java. Mas qual que eu dou para o usuário, né? Só para a gente relembrar, qual que eu dou para o usuário? O que eu passo para o usuário, eu tenho que vir aqui, ó, e no meu projeto, tá? Clicar com o botão direito em cima dele e eu vou lá limpar e construir. Legal, depois que quando eu vou limpar e construir, agora eu volto na minha pastinha lá, ó, vamos atualizar ela. Vai aparecer aqui, ó, dist de distribuição. Aí eu clico nela, né? Aí eu vou, olha lá, esse é o meu executável que roda pela máquina virtual do Java, tá? E aqui é o que eu vou passar para o usuário, para a pessoa que contratou para eu fazer o programa, né? Se ela não me paga o código fonte, eu dou apenas o executável para ela. Esse daqui não é o executável, né? Esse daqui é um arquivo .jar, ó, e que só roda se eu tiver instalado, né, o JRE, que seria a minha máquina virtual. Legal? Agora continuando, ó, onde nós estávamos, voltando, eu tenho aqui o incremento, tá? Então vamos fazer um exemplo de incremento, tá? Primeiramente nós vamos lá, vamos criar outro exemplo aqui, ó. Nem vou criar outro exemplo, gente, eu vou usar o que eu tenho aqui que é mais rápido, tá? Pra gente economizar tempo aqui, eu vou pegar o que a gente usou agora, esse Z2A, tá aqui, ó. Não, peraí, perdão, esse daqui, ó, é o 3A1, tá? Então eu vou, não quero, eu vou pôr como comentário a programação aqui, tá? O bloco dela, põe o barra asterisco e no final asterisco barra, porque eu vou começar uma programação nova aqui dentro. Então, ó, quando eu quero usar o incremento, o que é o incremento? É mais, tá? Mais um. Então eu vou pôr aqui um exemplo, tá? Int número igual a 5, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Gente, minha esposa já veio me buscar, viu? Número mais. Agora, ó,
eu vou... O que é esse número mais? Eu estou colocando mais um, tá? Mais um. Então eu vou lá. Vamos escrever ele para ver como é que ele vai ficar. Alt, aperto o Tab. E aí, ó, eu vou só exibir o número para vocês verem. Então ele vai ficar como, pessoal? Ele vai ficar 6, porque é 5 mais 1, ó. Tá? 5 mais 1. Só para vocês verem como é que funciona. Pode juntar. Tá? Então aqui, ó, vai ser 6, tá? 5 mais 1, né? Porque ele é mais, ó. Então isso é um incremento. Se eu usar aqui, ó, o menos, vai aparecer pra gente 4, tá? Então isso é um incremento, o mais e o menos. Agora, eu tenho uma outra questão, né? Só para vocês, outro exemplo aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado na posição desse mais, desse menos quando eu vou somar, tá? Então, por exemplo, eu vou pôr aqui int número 5. E aí aqui, ó, eu vou fazer assim. Int valor igual 5 mais número mais ponto e vírgula. Pessoal, se for seguir a lógica do que eu expliquei para vocês, tá? Se for seguir a lógica, o que acontece aqui, ó? O que é o valor? 5 mais, olha aqui, ó, 5 que é o número, né? Mais, que é 5 mais 1. Então daria 6. 6 mais 5 vai dar 11. Mas vamos ver se vai funcionar? Ó, eu vou mudar o número aqui, ó, só para vocês não confundirem. Vamos pôr aqui 3, tá? Então vamos voltar. Ó. 3 mais 6 seria 8, tá? 3 mais 6. Não precisa ser igual aqui, senão você mostrar que tem que ser igual. Então 3 mais 6 vai dar 8. Vamos ver se vai dar 8 mesmo? Não, perdão, ó. Nossa, eu tô ficando louco, gente. 3 mais 6 vai dar 9. Vai dar 9. Então, vamos ver se vai dar 9. Não deu 9, tá? Porque quando eu vou somar, pôr esse mais e eu colocar o mais no final, ele só soma e ele não considera o mais. Então, aonde eu tenho que, se eu quiser colocar mais um, se eu quiser que ele funcione, eu tenho que inverter a ordem. Eu ponho aqui, ó, mais, ó. Eu ponho no início. Agora ele vai dar 9. Olha lá. Tá? E a mesma coisa, se for o menos 1, eu não posso colocar no final, eu tenho que colocar aqui. Quando ele está usando com os operadores lógicos. Tá, pessoal? E agora, eu quero trabalhar com vocês aqui a classe match, tá? Só um minutinho e a gente finaliza a nossa aula, tá? Vamos supor, pessoal, deixa eu ver aqui que exemplo que a gente vai fazer. Ó, vamos usar esse mesmo gráfico, tá bom? O que a gente vai ver é isso daqui, ó. Eu vou explicar para vocês antes da gente entrar. Então, ó, o que é classe match, tá? A classe match, pessoal, eu tenho algumas atribuições. Olha aqui, ó, match.cqrt. CQRT é raiz. Eu vou fazer a raiz do número que eu digitei, tá? Então, ó, aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho, ó, o ponto ABS que ele arredonda. Se é menos 10, ele vai por 10. Ele vai, vai pegar o valor absoluto, não é arredondamento, é valor absoluto. Então, se tiver menos 10, o valor absoluto é 10, né? Ele não considera negativo, né? Ele só considera os positivos. Flor, arredondamento para baixo. Se o meu resultado der 3.9, ele sempre vai arredondar para baixo, quando eu uso o ponto flor. Arredondamento para cima, que é o seu, é CU, né? Por exemplo, 4.2 ele vai arredondar para cima. Agora, o muito usado, esse daqui não são muito usados, o hold, que é o arredondamento, né, na fórmula matemática. Se der de 5.5, por exemplo, para cima, tá?
Se eu pôr ponto 5, ponto 6, ponto 7, ele vai arredondar sempre um a mais. Então se é 5.6, ele vai arredondar para 6. Se aqui for 5.4, ele ia arredondar para 4. Mas isso está dentro de uma classe, tá, pessoal? Isso está dentro de uma classe. Então, ó, os números randômicos que nós falamos, tá? Então eu vou mostrar esse exemplo para vocês aqui, tá? E aí nós finalizamos. Então, ó, por exemplo, vamos usar aqui mesmo, barra asterisco, asterisco barra. Aí nós vamos fazer o que? Aqui, ó, vamos fazer assim. Eu posso usar um número float, né, uma variável float, e aí eu vou colocar v igual, tá, 8.9f. Lembra quando eu estou usando variável, né? E eu quero pôr um valor direto, eu tenho que pôr f no final, quando eu estou usando float, tá? Usando a variável float. Então, ó, 8.9, tá? E aí eu quero fazer as conversões. Então, o que eu faço aqui, ó? Por exemplo, eu posso colocar, vamos colocar assim, ó, int, tá? Vou colocar aqui, ó, AR igual int, tá? Eu vou arredondar para o número inteiro aqui, tá bom? Int, e aí, ó, match ponto floor, opa, dois os, abro parênteses, coloco o v e fecho parênteses e ponto e vírgula, tá? Aqui é minha classe match ponto floor, tá? Agora vamos colocar assim, vamos exibir na tela cout agora a gente vai pegar aqui, vamos exibir na tela o ar, tá? Então ele é 8.9. O floor, pessoal, ele vai arredondar para baixo. Então qual que vai ser o resultado aqui, ó? Olha lá, 8. Ele arredondou 8.9 para baixo, tá? Isso é um arredondamento. Agora, se eu usar seio, né? Aqui ele vai arredondar para cima. Então o resultado dele vai ser 9. Legal? Agora, mas o que a gente usa mais, tá? O mais importante, o round, tá? Aqui tá 8.9. Ele vai arredondar para cima porque tá ponto 9, ó. 9. Agora se eu pôr aqui, ó, 8.4, ele escolhe ele vai de maneira automática. Então esses dois que eu passei agora há pouco, o floor e o sail, não usa muito, tá? Aí eu vou jogar ele aqui, ó. 8.4 vale 4, então ele arredonda para baixo, tá? Se eu quiser a raiz quadrada do número, né, pessoal? Eu já tenho uma fórmula pronta da minha raiz quadrada, tá? Que é o sqrt, tá? Então, só que assim, ó, para raiz quadrada, como ele dá casas decimais, ele não vai aceitar inteiro, ele tem que ser float. Então eu vou pôr aqui, ó, float, tá? E aí eu vou pôr a raiz quadrada de um número. Então, ó, sqrt, tá? Vamos pegar aqui a raiz quadrada de 8. Tá? Aqui sqrt, tá? Então, ó, vou compilar. E aí ele pega a raiz quadrada de 8, que dá esse número aqui. Tá? Legal? Agora, se eu quisesse formatar, eu ia escrever na tela, como eu expliquei para vocês, né? Ia pegar aqui, ó, esse exemplo, né? Por exemplo, ó, eu quero só aparecer duas casas decimais, System Out Format, né? Aí eu venho aqui, ó, raiz quadrada, dois pontos, fecho parênteses, né? E aqui, ó, eu vou pôr porcentagem
ponto 2F, ó, duas casas decimais, né? E o barra N para jogar o conteúdo próximo para a linha de baixo, fecho aspas, vírgula, ar. Tá? Aí eu, em vez de aparecer aqui com a dízima, né, ele vai aparecer apenas com duas casas decimais. Legal, pessoal, olha lá, 2,83, tá? Gente, é o seguinte, ó. Essa aula agora, eu tenho mais alguns recursos que estão... Deixa eu pegar a plataforma aqui. Que são os mesmos aí com exemplos diferentes, tá? Que é a atividade 1, que é a calculadora de idade e os cálculos com métodos, que eu acabei de explicar para vocês agora, tá? Usando a parte gráfica. Então, assim, cada aula minha aqui tem 40, 50 minutos. Se eu jogar tudo para essa daqui, a gente fica aqui 6, 4 horas, né? É muito cansativo. Então, depois eu sugiro que vocês continuem assistindo essas duas videoaulas, tá? E qualquer dúvida vocês me chamam, beleza? Gente, alguém quer falar alguma coisa aí? Agora que eu entendi, Júnior, que eu vi aqui, desculpa, tá? Isso é máquina virtual ou você tá no Windows 7 mesmo? Windows 7. Tá? E a minha outra máquina é Linux, viu, o Júnior? Tá? Essa aqui, como eu uso muito para dar aula e muitas poucas pessoas usam Linux, eu não usam Windows, né? Eu não gosto do Windows não, porque ele é muito pesadão para tudo, tá? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não. Eu desejar boa noite para todo mundo, a aula foi massa. Se eu tivesse que era boa assim, eu não tinha perdido nenhuma. Então, meu querido, tamo aí, sábado tem mais, tá? Gente, desculpa aquela resposta inicial, né? Mas eu quero deixar registrado o meu posicionamento. Vai ter minha resposta por escrito lá na semana 4, tá? Então, assim, alguma dúvida, algum questionamento, se achar que a minha aula não está numa lógica do Java, me mostra qual que é a lógica correta, porque eu mudo, né? Então, puser aí que eu não estou seguindo uma lógica, não está aquilo, né? Pega o livro do Júnior e dá uma olhada se está na lógica ou não. É lógico que no livro do Júnior vai ter mais assunto, né? Porque aquele não é um livro introdutório, não. Aquele é um livro avançado, tá? Mas se vocês verem, né? A gente trabalhar lá em cima com a introdução, agora vimos as variáveis, entrada, saída, entrada. Agora nós vimos os operadores lógicos, tá? Então, assim, é a sequência do Java, tá? Mas precisa de um pouquinho de dedicação. Se tiver dificuldade, que é normal, pode me perguntar, tá? Tamo junto. Estou à disposição de vocês, tá? Porque a gente vai ficar ainda um bom tempo, aí temos mais 3 semanas para frente aí com outra disciplina e a gente vai continuar trabalhando junto, tá bom? Então, pessoal, boa noite. Essa aula está sendo gravada, ela vai ser colocada na plataforma e bom descanso a vocês aí, até amanhã, tá? Tchau, tchau. Até sábado, quero dizer. Boa noite, ele. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, Vivi. Valeu, Daniela. Desculpa, Daniela, por ter confundido, viu? Tchau, abraço. Tamo junto. Eu Vivi, as aulas vão ficar abertas, tá? Conversei com o Bruno autorizou, então assim, não vai acabar só dia 27, mas assim, não deixa acumular porque nós temos orientação a objeto. Tá? Eu vou deixar elas abertas até o final de orientação a objeto. Legal? Depois eu vou mandar um e-mail informando. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.